Olá! A ciência na pediatria é o tema desta edição do Ciência Livre. Vamos falar sobre vacinas, pediatria preventiva, sedentarismo infantil e a tecnologia na infância, entre vários outros temas. Hoje vamos homenagear duas lendas da medicina brasileira, Dr. Benjamin José Schmidt e Walter Edgar Maffei. Neste Ciência Livre, o médico e cientista Ben Schmidt conversa com o médico pediatra neonatologista Fernando de Andrade Guimarães. Vamos lá? Professor Dr. Fernando de Andrade Guimarães, meu amigo de tantos anos, que prazer você ter aceitado esse convite para participar do programa Ciência Livre. E eu vou começar te perguntando, que eu fico um pouco preocupado, às vezes com alguns amigos meus falando sobre seus netos, com a indústria farmacêutica hoje oferecendo tantas oportunidades, né, para os medicamentos. E às vezes eu fico me perguntando, doutor Fernando, o pediatra atualmente, ele ajuda ou ele mais atrapalha? Porque, afinal de contas, as crianças não crescem sozinhas. O prazer é meu. E parabéns pelo programa. Obrigado. Quando eu fui fazer medicina, entrei na faculdade, meu avô me deu um conselho. Escolha a sua especialidade no último dia do curso, aprenda tudo o que você puder. Uma máxima que a gente aprendeu na Santa Casa é que o especialista sabe quase tudo de quase nada. Então, primeiro a medicina, como um todo, não existe a especialidade. A pediatria é um foco na concepção, gestação, parto, nascimento e desenvolvimento. Acho que merece um foco, sim. E a criança que pode viver sem o pediatra, mas não deve. É muito interessante a ciência poder ajudar o indivíduo. Pena que não é disponibilizado para todos. Acho que isso é um grande paradigma e nós precisamos conseguir com que todas as crianças possam ter acompanhamento pediátrico. Isso seria muito bom para elas. E professor, falando de todo mundo poder aproveitar do nosso ganho científico, eu vejo a quantidade de vacinas hoje também oferecidas pela indústria farmacêutica aos governos de uma série de países, as vacinas antigas e as vacinas novas. Eu queria que você tecesse algum comentário sobre isso. Acho que a vacina é um grande avanço e tudo em medicina tem algum princípio que é não lesar. Então, algumas doenças precisam ser vacinadas mesmo. E as vacinas surgiram já há muito tempo. Na medicina ocidental, na Inglaterra, começou-se a se perceber que se você adquire defesa a algum antígeno, essa defesa pode ser usada para outros. E aí se começou a vacinação antivariólica, que erradicou a varíola do mundo. A meningite meningocócica, o tétano, mas, infelizmente, o capitalismo associado a uma ética discutível pode gerar um interesse mais financeiro do que realmente em fazer bem para a humanidade. Então, acho que, de novo, os indivíduos precisam ter um pediatra para orientar como é que é a vacina. Acho que há um exagero em alguns casos. O senhor diria que todo pediatra ele deve ter o conhecimento das vacinações vigentes, né, no nosso momento científico? Sem dúvida. Existem grupos de risco para algumas doenças. Esses grupos de risco pode ser necessária uma proteção maior. Todos nós temos nossas fraquezas. Às vezes, vacinar em massa uma criança que não precisa, que não tem uma predisposição àquela doença, pode evitar dessa criança de desenvolver a sua imunidade com o antígeno selvagem. Então, precisamos saber que grupos vacinar, estudar e, em primeiro lugar, não lesar. Professor, o senhor sabe que eu sou filho
de um pediatra que introduziu o teste do pezinho em todos os países da América Latina, em muitos países do exterior. E eu me lembro muito bem das palavras do meu pai. Meu pai sempre dizia que o teste do pezinho, quando o genoma fosse decifrado, faria uma revolução na medicina preventiva. E eu gostaria que você comentasse e se ele tinha razão. Sem dúvida que tinha razão. Eu acho que, mais do que isso, seu pai, que eu tive a oportunidade de conhecer e não precisava conhecê-lo, mas o teste do pezinho em si significa você prevenir uma doença que seria catastrófica para o indivíduo. E já que a gente está falando de medicina, pediatria, inteligência, ciência, eu acho que seu pai, louvores eternos a ele, porque cumpriu esse papel de uma maneira maravilhosa, que deixou um legado de poder evitar uma oligofrenia fenilpirúvica, um hipotireoidismo congênito. Eu acho que ele deve estar satisfeito com o que ele fez e a gente também aqui com o que ele deixou. Professor, hoje impressiona-me também profundamente a maneira como meus filhos escreveram, como eles escrevem, na verdade, como eles digitam. O ser humano está perdendo a habilidade da letra cursiva, última aquisição da evolução da espécie humana. E eu fico pensando a relação dessa perda da letra cursiva com a nossa perda de cognitividade e, inclusive, na dificuldade de educar as nossas crianças, inclusive de fornecê-las a ética. O que o senhor pode me dizer a respeito disso? Olha, a tecnologia vem para o bem e também precisa da ética para ela poder ser do bem. Então, se nós temos atualmente a possibilidade de escrever sem ser com escrita, isso é uma realidade, a letra fica melhor, quer dizer, existem coisas boas nesse aspecto. Mas se nós sabemos cientificamente de que é prejuízo para uma criança não aprender a letra cursiva, nós devemos educá-los. Devemos ensiná-los a letra cursiva. E se isso é importante, porque a mão é o maior instrumento que existe no universo, e ele precisa ser usado para desenvolvimento cerebral, acho que a gente devia ensinar com as duas mãos. Continuando com o advento da tecnologia, né, massivo, na nossa época, né, professor, as crianças não paravam de se movimentar daqui para lá, de lá e para cá. E hoje existe cada vez mais visível aquilo que se chama de sedentarismo infantil. Pergunto para o senhor, como é que um pediatra poderia estimular essas crianças na prática do esporte? Bom, de novo, educação, ética, como você falou, uma criança que se sente cuidada e sabe que alguém teve um olhar para ela no sentido de educá-la e de fazer desenvolver todo o seu potencial, por exemplo, da questão motora, uma criança do futuro que tenha todas as possibilidades de se comunicar sem precisar da letra cursiva, mas ao mesmo tempo a gente proporcionar a ela o aprendizado da letra cursiva, porque isso vai fazer bem para ela, vai fazer estimular ela a manifestar sua ética primária ou instintiva, do sentido de esporte, óbvio, todo tipo de esporte, e com os dois lados, com as duas mãos, com os dois pés, inicialmente com uma estimulação motora, aí de novo o pediatra pode ajudar, e surf, skate, futebol, andar a cavalo, ter uma relação interespécie e poder se comunicar com outra mente. Isso é muito interessante para que as crianças possam se desenvolver todo o seu potencial e chegar a uma plenitude. Óbvio que isso não está disponível para todos, mas dentro da limitação de cada um, eu acho que, de novo, tanto a ciência como a educação, como o pediatra, podem adequar as necessidades, as oportunidades que essa criança tem. Professor, nós temos muita sorte. Nós dois tivemos a oportunidade de ter sido alunos de duas lendas da medicina, Benjamin José Schmidt. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho da nossa outra lenda, a lenda da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, do qual nós somos alunos, muito orgulho. Me conte uma história do gênio
que mais lhe ficou na memória Walter Edgar Maffei? Bom, falar de professor Maffei é uma coisa emocionante. Eu vou chamar ele de Maffei. Embora ele não tivesse intimidade comigo, eu me sinto íntimo com ele, de tanto que eu já pensei nele, nas coisas que ele me falou. Vou contar uma história, existem várias, e eu acho que é complicado contar a história de Maffei, porque Maffei é muito controverso. E a história, o local é importante. Foi atrás, no corredor da Santa Casa, nossa querida faculdade, nosso querido hospital, um lugar mágico, nos corredores de trás da capela. Maffei vinha subindo da autópsia, e eu estava descendo com um professor meu, também um gênio, chamado professor Abaum Berezin. E desde o início eu ia nas autópsias do Maffei, até porque meu avô me falou sobre Maffei antes de eu entrar na escola, e eu acompanhei o professor Maffei enquanto pude. Eu já era instrutor, já era assistente do professor Berezin no berçário. E toda quinta-feira eu dava uma fugida das minhas obrigações e ia ver as autópsias com o professor. E nos encontramos, os três, nós dois indo em uma direção, Maffei voltando e indo para a patologia numa outra. Você sabe o local que é ali. E o Maffei andava com a cabeça, não tinha olhado a gente. E o professor Berezin desafiou o Maffei. Ele falou assim: professor, qual é o segredo da saúde? Eu, óbvio, fiquei emocionado e esperando a resposta do nosso mestre, não é nem professor, do nosso mestre. Ele olhou, levantou os olhos, olhou para a gente e falou assim: o segredo da saúde é comer pouco. Durante muito tempo eu pensei que o segredo da saúde era comer pouco. Depois eu descobri que Maffei estava falando aquilo para o Berezin. Realmente, para o Berezin comer pouco ia fazê-lo bem. Depois de algum tempo eu descobri que ele falou para nós dois. Obviamente tinha um discípulo ali ouvindo. E realmente para mim também eu deveria comer menos do que eu como. E aí eu comecei a entender melhor Maffei. Maffei era médico sempre, 100% do tempo, principalmente na Santa Casa, vestindo o seu avental. Então ele não disse o segredo da saúde, ele disse o segredo da nossa saúde. E é isso que Maffei traz. Nós somos únicos e cada um de nós tem que exercer uma maneira de viver para viver com saúde. E é isso que é medicina. Muito bonito, Fernando. Muito bonito. E já que você mencionou a necropsia, eu, por exemplo, realizei cerca de 1000 necropsias na Santa Casa com Maffei, e hoje eu vejo nas faculdades uma ausência, e Maffei sempre dizia que este era o lugar onde a morte se ufanava de proteger a vida, porque dentro da sala de necropsia é onde o médico vê os seus erros, para que, teoricamente, não os repita. O que a gente poderia fazer para incentivar os jovens colegas, os jovens médicos, a trazer de volta as reuniões anátomo-clínicas dentro das salas de necropsia? Olha, se tem uma coisa que foi importante na minha vida como médico, foi ver as autópsias. Realmente é uma coisa nobre. Essa frase, que está escrita em latim, em todas as 4 lousas das 4 salas de necropsias da Santa Casa: hic est locus ubi mortem gaudet surrere vitae. Este é o lugar onde a morte se ufana de proteger a vida. Rokitansky. Está escrito essa frase na Faculdade de Medicina de Viena. Realmente, a autópsia segundo Maffei, é o pilar da medicina. Não é tudo, existe a medicina filosófica, mas precisa ter o substrato anatomopatológico para a gente não voar demais com a nossa mente. Eu acho que precisa ter o Maffei, de novo, precisa ter os técnicos do Maffei, que eram excelentes, você se lembra, quem cortava os cadáveres. Admiro. Eles sabiam muito da medicina, aqueles técnicos, e precisa ter o local. A Santa Casa ainda tem o local, tem 4 salas lá, com a mesa de mármore, e você fala, como é que a gente colocaria isso de novo? Precisa ter o médico, professor, precisa ter os técnicos, e precisa ter um financiamento, porque hoje a saúde assistencialista se confunde com a de ensino, e a gente não tem verba
porque, obviamente, depois de morto, ninguém, vamos dizer, acho que o conceito de saúde pública não tem essa de que a morte vai socorrer a vida. Nós não temos essa nobreza no nosso país, infelizmente. Eu acho que precisava financiamento, porque o Maffei deixou muita gente capaz de fazer esse papel que está por aí. Professor, e eu me lembro muito bem do Carisma, e o Maffei tinha, dentre outros arrazoados, essa mania de brigar com os médicos, de xingar os médicos, né? E ele sempre teve essa profecia de que dizia que se nada fosse feito, se nós, como seus alunos, não tivéssemos feito nada, que os médicos no futuro seriam simples escravos da indústria farmacêutica e se transformariam em vendedores de remédios, de medicamentos. Professor, o Maffei é visionário e acertou ou ele exagerou? As duas coisas, porque se tinha uma coisa que o Maffei era visionário e outra coisa que ele era exagerado. E ele dizia, camelôs na indústria farmacêutica. Vocês acham que o indivíduo é um tubo de ensaio que tem uma coisa e existe uma anticoisa para dar para ele sarar dessa doença? Não é assim a medicina. Mas Maffei, eu acho que ele precisa de uma tradução. Aliás, como todo gênio, é um pouco incompreendido. Não vou dizer que eu compreendi, mas eu acho que ele precisa de uma tradução. Ele estava dando um aviso. Se ele tem razão, acho que em parte. Hoje nós vivemos numa sociedade onde todo mundo está ansioso, toma um remédio para acordar e toma um remédio para dormir, e a receita dura 30 dias, e ele vai no médico para ele dar o remédio, não para ele tratar, para fazer a receita. Então, de certa forma, o Maffei tem razão. Mas, por outro lado, eu acho que ele estava mais era dando um aviso, para a gente se cuidar. E eu acho que é nossa obrigação fazer isso. E sobre essa personalidade carismática, ele é um fato incontestável do fascínio que ele exerceu em nós dois, em quase todos aqueles que tiveram oportunidade de ter sido alunos de Maffei. Ele é o fato consumado de que toda escola de medicina precisa de professores iguais a ele, ou pelo menos que se aproximem dele. E agora as escolas estão estimulando os ensinos à distância, o ensino por computador, por teleconferência. Você acha que esse ensino vai ser uma realidade, vai vingar e o valor do professor tende a diminuir? Ou os professores que têm pelo menos um pouco dessa personalidade vão ter que se adaptar a essa nova realidade? Olha, muitos dizem que o Maffei é uma lenda. Eu digo que não. Maffei é uma realidade. Maffei existiu e escreveu um livro de 2 volumes, que é uma joia, e que está aí. E acho que ele deixou muita gente que ele formou, e ele estimulou, ele foi um catalisador de talentos médicos muito grandes. E tem muita gente que pode, vamos dizer, vir a ser um maffeísta ou, enfim, fazer a medicina. Eu acho que nem ele queria que as pessoas fossem iguais a ele, ele queria que a gente tivesse crítica, que a gente tivesse a nossa própria ideia. Em relação a essa tecnologia de fazer as coisas à distância, eu acho que é uma realidade. A tecnologia ajuda muito, ela diminui as distâncias. Eu acho que uma mescla entre as duas coisas e ética, precisa ter ética, nós precisamos formar médicos, a gente precisa ter disponibilização de médicos para toda a população. Isso é o segredo da saúde. Hoje, quando a gente pega um compêndio de medicina, o editor, a gente percebe que existem, às vezes, 1000 pessoas que escrevem naquele livro. Então, é muito normal, né, professor? Um aluno, fico pensando, ele está lendo um capítulo sobre um determinado assunto, ele muda o capítulo, é um outro autor que diz exatamente o contrário que aquele autor disse. E uma das vantagens do Maffei é que ele escreveu sozinho mais de 3.000 páginas no seu famoso Fundamentos da Medicina. Eu pergunto ao senhor, professor, o que nós, como humildes alunos, poderíamos fazer em nome da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para tentar resgatar e reeditar para os jovens médicos esse livro que é quase sagrado, Fundamentos da Medicina, de Walter Edgar Maffei? Eu tenho o privilégio de ter esse livro, inclusive autografado por ele e corrigido por ele, porque tem umas erratas. Ele pegou
a Gillette e corrigiu alguns erros que tem no livro. Olha, a família deve ter os direitos do livro, não sei, precisa alguém republicar. Eu acho que a Santa Casa tinha que ter uma cadeira para estudar Maffei. Eu tive a insistência de ir na Santa Casa para ver se existia esse livro na biblioteca. Ele tem. E no prefácio, Maffei fala que nós temos que continuar escrevendo esse livro, alguém tem que fazer melhor que ele. Eu não gosto muito de contar histórias de Maffei, porque Maffei escreveu. Maffei precisa ser lido, porque realmente, como você falou, é um médico escrevendo as ideias dele, não é uma coletânea de capítulos, embora não haja demérito nenhum em você juntar um monte de pessoas para escrever alguma coisa que preste, mas acho que Maffei escreveu uma ideia e uma filosofia médica que precisa ser perpetuada. O que a gente pode fazer? Acho que você já está fazendo essa pergunta. Você gostaria de deixar uma mensagem final aos jovens médicos relacionadas a esses dois grandes professores de medicina, professor? Em relação ao professor Benjamin, o que eu gostaria de dizer para ele, shalom, fique em paz, porque realmente ele tem um legado que qualquer pediatra gostaria de ter, de poder ajudar um monte de crianças que ele nem conhece no mundo inteiro. Então, você poder prevenir uma doença catastrófica como é o hipotireoidismo. Em relação a Maffei, eu diria em português, fique em paz, Maffei. Eu acho que ele cumpriu o papel dele, porque mais importante do que tudo que ele trouxe foi a coragem de falar o que ele falou e ser combatido. Acho que para os médicos jovens, o que eu falaria, eu daria o mesmo conselho que o meu avô me deu, escolha a especialidade no último dia do curso. O programa Ciência Livre hoje me deixou de uma maneira extremamente confortável, porque nesse momento da nossa sociedade, com tantos falsos heróis, falsos ídolos, essas duas personagens, Benjamin José Schmidt e Walter Edgar Maffei, na minha opinião, duas lendas da medicina, estão muito acima do que qualquer mídia possa criar. Queria aproveitar e agradecer você, meu amigo, professor Fernando de Andrade Guimarães, por ter aceitado esse convite e, acima de tudo, por nós dois termos conseguido homenagear a duas pessoas tão bacanas. Muito obrigado. Mais informações e outras edições do programa você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!